Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando mais um ciclo do canal, né? Hoje a gente vai estar iniciando a parte de resistência dos materiais, né? Então a gente vai estar vendo alguns conceitos, alguns cálculos referentes a esse tópico, né? Hoje especificamente a gente vai estar falando sobre tensão mecânica, né? A gente vai estar realizando um cálculo sobre esse conceito, né? Vamos tomar aí como base essa questão, né? Qual a tensão em newtons por centímetro quadrado sofrida por um corpo mecânico onde o mesmo possui 4 polegadas de diâmetro e está suportando uma carga de 500 kg-força, né? Então, nesse caso aí, a gente tem como base um elemento circular, o qual está sofrendo, né, a tensão, né, ou seja, a força distribuída em sua área, né, o qual essa força aplicada nessa área é justamente de 500 kgf, né, 500 kg-força. Né? Então, com base nessa carga distribuída, né, a gente vai precisar justamente saber qual a tensão que esse corpo está sofrendo. Né? Então, esse é o nosso objetivo, é justamente calcular essa tensão. Bom, a primeira etapa a gente vai converter o diâmetro, né, do corpo aí indicado. Né? O valor do corpo é de 4 polegadas, né? Então 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, se 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, 25,4 multiplicado por 4, a gente vai encontrar justamente o valor equivalente a 4 polegadas. Né? Então, nesse caso em milímetros, esse valor equivale a 101,6 milímetros. Né? Então, é a referência no que diz respeito ao diâmetro da peça. Né? Então, esse diâmetro é justamente 101,6 milímetros. Bom, com esse diâmetro encontrado, a gente agora pode calcular a área, né? A área da peça, que é justamente a área que vai estar suportando esse esforço. Né? Convertendo ainda o diâmetro de milímetro para centímetro, né? E aí só pular uma casa decimal. Né? Então, 101,6 milímetros equivale a 10,16 centímetros. E aí, com isso, a gente pode justamente estar calculando a área. A fórmula da área, né, no que diz respeito ao elemento circular, é πr ao quadrado, né, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso aí, aplicando a fórmula, né, a gente vai ter justamente, supondo π igual a 3,14, a gente vai ter 3,14 vezes 5,08 ao quadrado. Né? 5,08 é equivalente justamente ao raio, 5,08 centímetros. Né? Então, dividindo 10,16 por 2, que é equivalente ao raio, a gente vai chegar ao 5,08, ok? Bom, fazendo o cálculo, né? Ou seja, 5,08 ao quadrado multiplicado por 3,14, a gente vai encontrar uma área de 81,03 centímetros quadrados. Né? Então, essa é a área do corpo, qual a gente está querendo calcular a tensão que o mesmo está sofrendo, né? Com base na carga que ele está recebendo. Bom, aí a gente já pode ir direto para a aplicação da fórmula, né? A fórmula de tensão, que é a força dividido pela área, né? A secção transversal do elemento, né? Do objeto qual está sofrendo a carga. Então, nesse caso, o que é importante? A gente tá levando em consideração o valor em newtons, né? O valor de conversão, né? O valor de conversão do elemento, e a gente está com a carga aplicada lá em quilograma-força. Né? Então, essa tabela ela mostra justamente uma relação de equivalência, né, entre as unidades. Né? Então, justamente para a gente encontrar a unidade desejada, né, já que a gente está com a carga em quilograma-força, e a gente vai converter ela para newton. Né? Então, a gente tem aqui informação da equivalência dos elementos, ou das unidades, tá bom? Bom, 500 kg-força equivale justamente a 4.903 newtons, ou 4,9 kN, né, aproximadamente. Né, aí fazendo a relação de conversão com base no valor da tabela. Nesse caso, a gente vai ter justamente a força em newtons dividido por centímetro quadrado, né, no caso pela área, né, ou seja, 4.903 newtons dividido por 81,03 centímetros quadrados, o qual a gente vai ter aí, né, uma tensão aplicada por centímetro quadrado, né, de área,
da superfície igual a 60,50 newtons por centímetro quadrado. Então é justamente essa a tensão que esse corpo sofre ali em cada centímetro quadrado de sua área total, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo justamente sobre mais um cálculo de tensão, né? Mais especificamente a gente vai falar sobre algumas conversões, né, utilizadas nesse tipo de cálculo. Bom, sabendo que a tensão de um corpo é igual a 150 newtons por milímetro quadrado, a quanto corresponde essa tensão em quilogramas-força por milímetro quadrado, né? Ou seja, aí uma conversão de newtons para quilogramas-forças, né? Ambos aplicados a milímetro quadrado. Bom, um newton equivale a 0,102 kg-força. 1 kg-força é igual a 0,454 libras, que é igual a 9,807 newtons, né? E aí a gente tem os outros valores, né? Megapascal, kg-força por milímetro quadrado, PSI e suas equivalências, né? Então, no caso, como a gente está querendo saber 15 newtons por milímetro quadrado referente a quilograma-força por milímetro quadrado, a gente tem justamente como base essa relação aqui, newton por milímetro quadrado e quilograma-força por milímetro quadrado, ou seja, um newton equivale a 0,102 kgf, né, por milímetro quadrado. Né? Então, nesse caso, a gente está querendo saber 15 newtons para quilograma-força, então você já vai verificar que o valor ele vai ficar um valor bem elevado, né, com base na equivalência, né? Ou seja, se a gente for fazer uma comparação, um newton para quilograma-força, o quilograma-força em relação ao newton, né, a gente tem uma relação aí de aproximadamente aí 10%, né, de equivalência, né? Então, nesse caso, 1 newton por milímetro quadrado, que é igual a 0,102 kg-força por milímetro quadrado, com base na relação que a gente deseja, né, que é 15 newtons, a gente vai ter o valor igual a 1,53 kg-força por milímetro quadrado, né? Ou seja, aí a gente tem uma relação de aproximadamente 10%, né, ou aproximadamente 10%, né, do valor, né? Então, no caso, como é 15 newtons, equivale a 1,53 kg-força por milímetro quadrado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de gestão da produção, né? Esse vídeo extra referente à parte de cálculo, né, ligado à unidade de homem-hora, né, relativo à parte de produtividade e a parte de receita. Nesse caso especificamente a gente vai estar falando sobre receita. Nos últimos vídeos a gente viu como calcular, né, esses dois valores aqui, né, no caso especificamente aqui receita e produção, né, nesse caso aí o que era produzido, né, o que é produzido são peças, e a unidade referente está ligada a peças. Então no caso aí ficou o valor em peças por hora, beleza? Bom, o que é que a gente vai fazer hoje para poder encerrar esse ciclo? Aqui, né, nessa situação problema, a gente tomou como base valores específicos ligados a um determinado ano, né? Ou seja, a empresa faturou R$830 mil, quantidade de colaboradores, as peças que foram fabricadas, a quantidade de peças, né, a quantidade de horas que esses trabalhadores atuam. E aí a pergunta é, e durante a execução do ciclo, né, ou seja, durante o monitoramento do ano, né, do ano base ali produtivo, do semestre, né, como é que eu vou estar comparando essa base de unidades para saber se estou dentro, estou fora aí do que está sendo projetado, né? Então nesse caso a gente inverteu aqui a situação, ou seja, a nossa meta é atingir R$830 mil de receita aí no final do ano operacional, e nesse caso aqui a gente está com 3 meses de produção, ou seja, 3 meses de produção a gente está com R$198 mil aí faturados, né? R$198 mil, beleza. E aí no caso a gente quer saber se com esses R$198 mil a gente está chegando, né, ou ultrapassando, ou dentro da margem, ou abaixo. Se estiver abaixo, quanto é que está abaixo, no que diz respeito a homem-hora referente ali à parte da receita.
Nesse caso, para fazer esse cálculo, é a mesma base do outro, só que tem um detalhe que você precisa ficar atento, né, que é com a proporção. O primeiro ponto, 830 mil, ele representa o balanço referente ao ano todo, ou seja, você teria 830 mil, né, 830 mil para 12 meses, né, ou seja, com 12 meses executados de trabalho, se espera atingir essa marca aqui. Como você está com referência a 12 meses, o que é que você pode fazer, o que é que você pode não, né? O que você deve fazer é fracionar. Inclusive, muitos estudantes perguntam, né? Ah, mas eu posso ter, num determinado mês, uma produção maior do que outro. Tenha na mente que, com certeza, você vai ter produções maiores em determinados meses do que outros, né? Isso é super comum dentro aí de um ciclo industrial, né? Quando a gente faz essa divisão agora, né? Exemplo, 830 mil dividido por 12, né? Para ter aquela média referente à ação mensal, e no caso até colocar aqui, 830 mil dividido por 12 vai dar aproximadamente 69.166, né? Dá aproximadamente esse valor. Por mês, né? Seria o valor ali por mês. Aí o que acontece? A gente está querendo 3 meses, né? Tá querendo 3 meses, são 3 meses de produção. Então é só pegar esse valor aqui e multiplicar por 3. Né? Multiplicando ele por 3, vai dar 207.500 reais, né? Em 3 meses. Aqui você já nota que o valor que você deveria receber, né, ter produzido em 3 meses, ele é menor do que aqui o indicado. A receita é 198 mil, então aqui você pode fazer uma relação de percentual direto para saber o quanto é que está abaixo, mas o nosso caso é entender o quanto é que os trabalhadores eles estão gerando ali de receita homem-hora, né? Então aí entra a gente usa aquela base de cálculo. Mas voltando à linha de raciocínio que eu estava comentando antes, mesmo você tendo essa oscilação por meses, né, principalmente indústrias que tem aquele fluxo de demanda, né, aquelas empresas que têm maior demanda no verão, tem empresas que têm maior demanda no inverno, empresas que têm maior demanda em datas específicas, né, Natal, Páscoa. Então é normal que você tenha essa oscilação. E nem por isso você vai deixar de estar fazendo a medição mensal. Por quê? Dependendo do teu balanço, né? Vou até apagar aqui. Dependendo do teu balanço, né, que você vai ter ali produtivo, o que é que vai acontecer? Aqueles meses que normalmente seriam meses de baixa, né? Vamos colocar aqui uma curva, né? Aqueles meses que seriam de baixa, mesmo ele sendo de baixa, mas você tem uma meta ali específica, né? Você tem uma meta ali específica, né? E aí, dependendo do que você estiver produzindo, pode ser que aquele valor, né, desejado ele fique abaixo do que você está querendo ou acima do que você está querendo, né? E esse valor acima ou abaixo, ele vai te dar base para poder melhorar as estratégias para poder conseguir a mais, né, compensar nos meses subsequentes, caso fique abaixo. Caso ele fique acima, inclusive fazer um novo patamar de receita, né, um novo patamar de receita, né, e também ter austeridade no que diz respeito ao equilíbrio ali produtivo, né, durante o transcorrer do ano, né? Então é importante que você faça essa análise, mesmo o valor do homem-hora ficando abaixo do esperado, levando em consideração meses que normalmente a produção ela é mais baixa, de fato, mas obviamente você vai ter um valor ali para ser marcado como referência, né? Um valor como referência. Bom, então voltando aqui para não demorar muito, 3 meses, o esperado, vou colocar aqui esperado, seria de 207.500 reais. Beleza. E aí no caso foi produzido 198 mil. O que é que acontece? Para o cálculo, a gente vai ter aquela relação, tomando como base, né? Eu vou colocar aqui homem-hora. Nesse caso aí a gente está querendo saber referente à receita
nesse caso, o que é que a gente vai ter como base de entrada? O valor real, né? Ou seja, a receita que foi executada. E essa receita ela vai ser dividida levando em consideração os fatores que atuam ali na empresa, ou seja, 22 colaboradores multiplicado pela produtividade mensal referente a horas, que é 200 horas por mês, cada trabalhador, é a média, né? E aí o que é que muda aqui? Não vai entrar os 12 meses, né? Quando a gente fez o cálculo para chegar a esse valor anteriormente, a gente estava levando em consideração essa receita total dos 12 meses e agora a gente vai ter o quê? 3 meses. Então é isso que a gente vai ter agora. Vou até copiar do jeito que está aqui. O que é que a gente vai alterar aqui? A gente vai ter 22 multiplicado por 200 multiplicado por 3, que vai dar 13.200. Então vou apagar aqui os parênteses. Então aqui agora a gente vai ter 198.000 dividido por 13.200. Bom, vamos dividir aqui 198.000 dividido por 13.200. Vai dar igual a 15. Vai dar igual a 15. Ou seja, esse valor aqui, já vou colocar aqui já, seria R$15 gerados por 1 hora. Né? Então veja que, deixa eu enquadrar aqui, o valor real para a gente chegar àquela meta ali dos 830 mil, né, seria 15,71 por mês, mas a gente está executando 15 reais. Né? Ou seja, a gente pode fazer aí um comparativo percentual. Né? Nesse caso aí, se a gente for verificar percentualmente, né, a gente está falando que com esse valor aqui, a gente está chegando ali a casa de 95,48% esperado. Ou seja, ele está abaixo aí, uma média de quase 4,5%, né, gerada ali do valor do homem-hora. Então é importante esse tipo de análise para poder entender o que pode ser feito para corrigir. Né? E aí é um detalhe importante, né, para a gente encerrar o vídeo. Um caso como esse, né, muitas vezes a pessoa, vamos produzir mais, vamos fazer acontecer. Só que é importante enxergar qual é a causa raiz ou as várias pequenas causas que normalmente acontece que está gerando aquela baixa produtividade. Ou o outro ponto que eu tinha comentado agora há pouco, se está dentro da margem esperada, levando em consideração o período. Né? Né? Então é importante. Né? Eu já vi muitas empresas, né? Principalmente empresas menores, as pessoas se desesperarem, né? Por causa de uma produtividade abaixo do esperado, né? E gerar um clima muito pesado na empresa e aquela produtividade cair ainda mais. E é nesse ponto aí que muitas vezes entram as ferramentas de qualidade, né? Uma análise mais estruturada, uma consultoria, para poder enxergar o que é que de fato está acontecendo. Né? É problema de manutenção, é problema de produção, é o aumento que teve um determinado insumo, é problema logístico, é problema ali no próprio fluxo produtivo, algum gargalo, enfim. Né? Aí onde entra as várias ferramentas aí, as várias aplicações, né, ligadas aí a conceitos da área de engenharia de produção para poder entender e criar os métodos para poder corrigir, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!